Bem-vindo, pessoal, a mais um Anemia Cerebral, nesse quadro nosso Utopia das Letras, no qual a gente faz uma análise da obra física com o intuito de mostrar para vocês um pouco mais desse conteúdo do ponto de vista físico para você comprar. Hoje vamos falar de Eu Matei Adolf Hitler, do Jason, da editora Mino. Esse álbum tem um tamanho um pouquinho diferente, ele é um 17,5 por 24 alguma coisa, 24,5. Ele parece muito formato americano, ligeiramente menor em cima, né? Ó, comparando aqui, colocando por baixo, ó, ele é um pouquinho menor, tem quase 1 centímetro menor. Um formato meio livro, mas li esse ano, agora em janeiro de 2020, esse material, e ele já está cotado como um dos materiais, uma das obras melhores que eu já li, que eu vou ler nesse ano, certeza. Que quadrinho bom! Isso aqui é a prova de que a arte cartunesca, a arte mais em desenho puxando aí quase para o infantil, o antropomorfizado, não significa que a obra é infantil, não significa que é má qualidade, que é coisa de criança, que não é bom, nada disso. Pelo contrário. Primeiro, a capa é muito boa, a capa é muito bonita, né? Ela é minimalista, a cor chapada, a corta-capa também é muito boa, inclusive elas juntas, né? Não que elas se continuem, mas elas têm muito a ver, né? Você repara que essa máquina, esse globo redondo, que é uma máquina do tempo, ela se complementa aqui, né? Muito legal. Ele saiu no material, do tipo de material que eu mais gosto, que é também mais simples, mais acessível do ponto de vista material. Ele é lombada costurada, como tem que ser, assim, ainda que com o tempo descole um pouco a cola, ele fica preso ainda, ou você mesmo pode colar, ele não separa, não solta a folha. Capa cartonada, com orelha, com aba, e o papel dele é um papel offset com muita gramatura. A gramatura é muito boa, não passa nada do lado. Ó, tô com a mão aqui atrás, você não vê nem sombra da mão. Então ele é muito, muito bom. E ele tem poucas páginas. Quem pensa que também obra curta não compensa, nossa, eu vou pagar R$40, o preço dele de capa acho que é R$44,90, algo assim. E ele tem 48 páginas de história. Mas quem pensa que por ser curto não vale a pena, vale. Isso aqui vale R$100 ele valia. Porque é muito bom a história. Por material não, né? Acredito que a Mino optou por capa cartão e papel offset justamente para ficar mais acessível, sem perder a qualidade da obra, mas vale muito esse quadrinho. O enredo, cara, o enredo é um tanto clichê, no sentido de que você tem um personagem, o mundo é um mundo um pouco diferente do nosso. É uma realidade na qual os personagens, as pessoas, elas, que são todos animais, elas podem contratar como se fosse Uber Eats, como se fosse entrega de pizza, como se fosse um advogado. Ela pode contratar um assassino. Então você quer matar alguém, você vai num escritório de assassino de aluguel, contrata o serviço dele, dá o endereço, o nome, e ele vai lá e mata para você em troca de dinheiro. É um trabalho regularizado, regulamentado. Muito interessante. E, de repente, né, uma pessoa, um cientista, que é esse aqui, ele contrata o protagonista para matar Adolf Hitler. Mas como que ele vai matar? O cientista inventou uma máquina do tempo, e nessa máquina ele vai pedir para o assassino voltar no tempo, no período anterior da guerra, para matar o Hitler e evitar a guerra, e assim mudar essa vergonha que a gente tem na história da humanidade. Esse é o enredo. Mas não é disso que se trata esse quadrinho. Esse quadrinho não é um quadrinho comum de ficção científica. E esse é o menos importante. Vamos tentar entender por que eu achei esse quadrinho extraordinário. Primeiro, o Jason é um especialista da narrativa gráfica. Se você não conhece o trabalho do Jason, a Mino mesmo já lançou anteriormente o Shh, que é um quadrinho mudo do Jason, que fala muito sobre melancolia, solidão, relações entre pessoas, etc. Nesse, no entanto, tem balão. Continua sendo personagens antropomorfizados, personagens que são animais
se comportando e atuando como as pessoas. Mas aqui tem vários detalhes da narrativa gráfica. Primeiramente, reparem no grid. Ele monta esse esquema de 8 quadros, o gibi praticamente inteiro. Vai ter só 2 quadros que não são assim. E eu vou mostrar isso bem rapidamente aqui, porque eu não quero dar spoiler nenhum. Esse quadro aqui, que é pessoas procurando o serviço dele de assassinato, e o último, que eu não vou mostrar. São os únicos quadros cumpridos, o resto tudo é esse grid aqui. Isso, pra mim, essa forma tem sentido pra história sim, é importante pra história. Outra coisa é a paleta de cores. Vamos reparar que quando ele está no escritório, olha a paleta de cores. Elas são todas cores frias. Cinza, azul claro, você tem um marrom, você tem um bege. São cores, a predominância é a cor fria. Olha essa cena. Anoiteceu, ele caminha, acabou o dia, acabou o expediente, ele está caminhando, uma mulher é baleada. Ela cai no chão, ele observa. O silêncio é contundente no Jason, nas obras do Jason. Ela está caída no chão. Chega uma outra pessoa e dá um tiro agora na cabeça dela, para ter certeza de que matou. A pessoa parte, a mulher está morta, ele vai embora, não está com uma cara feliz. Ele caminha até onde? Um bar. E agora a paleta de cor mudou. Aqui no bar, quando ele está sozinho, a paleta é vermelha. Esse vermelho, ele tem um peso para a história. Agora as cores são quentes, ó. Os tons de vermelho forte. Até a barba dele tem um tom amarelado. Muito interessante. Sai do bar, voltou para a rua, para o escritório, para o lugar onde ele trabalha, voltou essa paleta aí de tons desse tipo de tom, né? É muito interessante, muito interessante. Na casa dele tem esse tom amarelado, mas é aquela cor de doença, né? De coisa na inércia, parada. Cara, é muito interessante. Muito interessante o trabalho de cores. Ele vai ter significado, sim. Ele reforça ideias da história. Os momentos no laboratório são todos esverdeados, como que uma coisa característica da ficção científica, né? Tem uma exploração de tons de azul, de verde, de uma coisa de um mundo tecnológico. Olha isso aqui, que doideira. Então é muito interessante. É um quadrinho muito contundente e, por incrível que pareça, ele não fala sobre a Segunda Guerra, sobre Hitler. O tema desse quadrinho é relação de pessoas, é melancolia, é como o mundo dá voltas, como que você, em certos momentos, está em descompasso e de repente em outros se reencontra, em outros se separa, em outros reencontra. E assim que é a relação das pessoas, de amizade, de casais, de família. Muito interessante. Eu estou impressionado como num gibi de 48 páginas você tem tudo isso sintetizado, resumido, condensado de uma maneira tão bem feita. Tá já entre os melhores do ano, recomendo muito. Como eu falei, o preço dele de capa de R$ 44,90. Você acha mais barato? Eu mesmo paguei muito mais barato do que isso. E vale cada centavo. É um quadrinho que eu vou reler algumas vezes na minha vida. E se eu pudesse, eu dava de presente para uma pessoa. Não tem erro de português nenhum, não tem erro de revisão, não tem erro de nada. Eu achei ele muito bom. Ó, as páginas são numeradas, perdão, esqueci de falar. Também é uma coisa rara que vem acontecendo aí. Eu vejo muita editora que não põe numeração na página. O que eu não gostei, mas não prejudica em nada, é, novamente, não ter alinhamento. E a orelha, eu senti falta dela não ter nada, dela não ter aqui, por exemplo, um resumo da história, né, uma sinopse, e não ter, por exemplo, aqui falando uma foto do Jason, né, ou uma caricatura dele mesmo, e já aquela divulgação de obras que ele já publicou, prêmios que ele ganhou, e a própria Mino dizer, né, que ela publicou esse, mas publicou também o e eu espero que venha mais coisa. Comparando um pouco o tamanho dele, né, já mostrei que ele, em comparação com o americano, é menor, mas só pegando um mangá aqui qualquer aqui na pilha, ó, ele ainda é maior do que o mangá, e se você comparar com um Fumetti, aí, um quadrinho italiano, ele também é maior, né? Então, como se fosse um livro assim, mas um livro grande, né? Então é isso, pessoal. Gostou, deixa um like. Se não gostou, pode dar dislike. Comenta aí se você já leu, se você pegou interesse agora que
em JSON por causa desse vídeo. Toca o sininho, compartilha, apoia a gente aí. Obrigado, viu?